Dr. Durão Barroso, muito obrigado por conceder esta entrevista exclusiva à CGTN Português. No ano passado, celebramos 50 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a União Europeia. O senhor toma posse como Presidente da Comissão Europeia em 2004. Os dois lados tinham acabado de anunciar o estabelecimento da parceria estratégica abrangente. Enquanto alguém que testemunhou e ajudou a moldar essa história, como é que define estas 5 décadas? E olhando para hoje, quais considera serem as maiores conquistas e os maiores arrependimentos deste percurso? Em primeiro lugar, quero dizer que tenho muito gosto em dar esta entrevista ao vosso China Media Group. Há muitos anos que trabalho com a República Popular da China em relações diplomáticas, quer como representante do governo português, de secretário de Estado, a ministra dos Negócios Estrangeiros, a primeiro-ministro, quer como presidente da Comissão Europeia. E também noutras funções tenho tido muito contacto com a China e por isso fico sempre satisfeito de poder desta forma também comunicar com a China, com um país que eu tanto respeito e tanto admiro. Acho que no essencial podemos orgulhar-nos dos 50 anos cujo aniversário comemoramos recentemente. Foi um longo percurso, desde a normalização das relações até à parceria estratégica e até alguma forma de interdependência. Eu próprio tenho grande satisfação em ter contribuído na implementação da parceria estratégica com a China, em cimeiras anuais. Na realidade, durante os meus 10 anos de presidência da Comissão Europeia, tivemos 10 cimeiras com a China e conseguimos aprofundar a cooperação em vários setores, como a energia e o ambiente. Também lancei o económico bilateral de alto nível. Numa das últimas cimeiras com a China, adotámos a Agenda Estratégica para 2020. Por isso podemos dizer que nestas décadas houve avanços notáveis no comércio e na cooperação, em temas globais. Houve progressos, por exemplo, o Acordo de Paris das alterações climáticas e também aqueles intercâmbios entre pessoas, aquilo que se chama em inglês people-to-people contacts or exchanges. Houve, portanto, ganhos claros em prosperidade, em reforço do multilateralismo. Houve também o lançamento do G20, que foi uma iniciativa da União Europeia. Eu próprio estive ligado a isso, a nível de chefe de Estado e de Governo. Nós achámos na altura que o G8 não era suficiente e por isso achámos e fomos dizer aos Estados Unidos, eu próprio tive uma reunião com o então presidente norte-americano, George W. Bush, em Camp David, a dizer que não bastava o G8, devíamos ter países como a China, a Índia, o Brasil, alargar o número dos participantes nas cimeiras de alto nível. Agora, houve muitos momentos positivos, mas também temos de ser sinceros, houve alguns momentos tensos. Por exemplo, tive essa experiência, que sempre tive ocasião, às vezes em formatos mais restritos, de discutir todas as questões com a China. E eu acho que é importante termos um diálogo franco, sincero e com respeito mútuo. A palavra respeito é essencial. E eu penso que nesse ponto de vista, pelo menos durante o tempo que eu tive essa responsabilidade, houve esse respeito e eu penso que podemos, no essencial, considerar que foi uma relação bastante construtiva. O senhor mencionou recentemente num evento em Hong Kong que a China está a reduzir rapidamente a diferença que a separa dos Estados Unidos. Durante o seu mandato como Presidente da Comissão Europeia, a economia chinesa era muito menor do que é hoje. Como avalia a transformação da China de fábrica do mundo para potência tecnológica? E já agora para a Europa, uma China mais forte representa maiores oportunidades de mercado ou desafios concorrenciais mais severos? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma enorme admiração pelo percurso económico da China. É talvez um dos casos mais impressionantes, se não mesmo o mais importante na história económica mundial. O que conseguiu, digamos, em cerca de 30 anos, é notável. Isso foi possível graças à política de abertura económica.
A evolução da China, como diz, de fábrica do mundo para líder tecnológico, que hoje em dia é, trouxe, sem dúvida, oportunidades de mercado, o que nós saudamos, mas também trouxe uma concorrência mais intensa. Sendo sinceros, esta complementaridade deu lugar à concorrência, e a concorrência gera, inevitavelmente, fricções. Por isso eu acho que esta é uma das áreas em que temos de trabalhar para termos uma relação económica mais equilibrada. Existem algumas diferenças sensíveis entre a China e a Europa, por exemplo, na compreensão de valores ou de arquitetura de segurança, porém poderão encontrar eventualmente um caminho de diálogo em 4 grandes iniciativas globais propostas pelo presidente chinês Xi Jinping, a saber, a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa de Governança Global. Na sua opinião, existe espaço para compromisso entre a China e a Europa nas áreas abrangidas por estas iniciativas? Em qual delas seria mais provável alcançar um avanço concreto e substancial? Bom, eu acho que faz todo o sentido e que deve haver uma cooperação e um espírito de compromisso nas relações entre a China e a Europa. Essa cooperação faz sentido e acho que pode ser mutuamente benéfica. Há, pois, espaço para um diálogo pragmático, sobretudo na área do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas, da governação económica mundial e também nas questões da paz e da segurança. O maior potencial reside, quanto a mim, em áreas técnicas e multilaterais, onde os interesses convergem. Há aquilo a que nós chamamos os bens públicos globais. Eu estive, nos últimos 5 anos, como presidente da Aliança Global das Vacinas. Ora, é óbvio que se queremos proteger as crianças do mundo, sobretudo do mundo em vias de desenvolvimento, de doenças que são evitáveis através de vacinação, não faz sentido estar aqui a falar de ideologias diferentes. É uma área em que todos deviam colaborar no mundo, todos. Que são bens públicos globais, a saúde pública global, a luta contra as alterações climáticas. Por isso eu acho que aí não só é necessário, como seria indispensável que houvesse uma boa cooperação entre nós. É importante preservar também uma forma de abertura a nível mundial. Aliás, a China deve saber isto, porque foi a China, talvez, quem mais beneficiou com o sistema internacional vigente. Agora, há hoje em dia dúvidas quanto ao futuro desse sistema multilateral. É importante que todos assumam as suas responsabilidades. Eu sou a favor de que países ditos emergentes e até os países em vias de desenvolvimento tenham uma maior voz a nível internacional, maior poder e maior representação. Faz todo o sentido. É uma questão de justiça. Ao mesmo tempo, as grandes economias, como é o caso da China, que é uma das maiores economias do mundo, têm também de assumir as suas responsabilidades. Quer dizer, com maior poder vem maior responsabilidade. Por exemplo, nas questões da ajuda ao desenvolvimento. É esta a minha posição. Como vejo a União Europeia, não estou a representar a União Europeia porque já não estou em funções, mas estou a dizer muito sinceramente a minha opinião, é que a Europa é, por natureza, a favor do multilateralismo. Não tem interesse num mundo sem regras. Não tem interesse num mundo de guerras. Quer a paz, quer a estabilidade, quer o multilateralismo. Por isso, acho que faz sentido a cooperação. Portugal é um parceiro importante da China na Europa e um participante fundamental na construção da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Como antigo Primeiro-Ministro de Portugal, como é que o senhor vê o papel de Portugal nas relações entre a China e a Europa? E na atual conjuntura complexa, considera que o papel de ponte de Portugal é mais importante do que há 10 anos? Eu considero que é importante, eu considero que a memória histórica é importante. E a verdade é que Portugal conhece a China há muitos anos. Há séculos. E a China também conhece Portugal há muitos anos. Foi um dos primeiros países europeus com quem a China teve relações.
Eu próprio testemunhei isso porque, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda antes de ser Primeiro-Ministro, estive a negociar com a China a transição em Macau. Eu fui Ministro dos Negócios Estrangeiros de 92 a 95. E acho que, por exemplo, uma questão que era uma questão sensível foi resolvida com um grande espírito construtivo. Bom, por isso faz sentido de retirarmos da história aquilo que há de bom e usarmos essa memória e essas cumplicidades históricas, eu até uso a palavra cumplicidade, para vermos, hoje em dia, num mundo que está cada vez mais fragmentado, que está cada vez mais polarizado, como é que podemos, países que estão em áreas diferentes do mundo e que fazem até parte de civilizações diferenciadas, podem cooperar. Eu acho que Portugal, obviamente, pode dar uma contribuição. E acho que Portugal quer dar essa contribuição. E penso que a China também está aberta a essa contribuição.